Bom dia a todos. Que Deus nos abençoe nesta manhã, nessa oportunidade, de estarmos aqui presentes. E aí a gente inicia, conforme Francisca falou, com uma bela mensagem nesta manhã, uma bela reflexão. Enquanto ela estava lendo, eu fui observando o quanto nós podemos fazer para ajudar o outro na sua caminhada, mas na realidade essa ajuda é para nós mesmos. Quantas oportunidades nós temos, conforme aqui, aquele homem que passa ao nosso lado e a gente tenta reconhecer, nem sabe quem é, mas no silêncio do seu andar pela rua, quanta coisa aquela alma tem necessidade. E quanto recurso nós trazemos, que nós podemos ofertar, mas a gente ainda, muito preso àquilo que a gente quer para a gente não consegue enxergar o outro no seu caminhar. Ele vem falando aqui do socorro, nós podemos atender o outro. Ele fala aqui da assistência moral, que também podemos estar prestando. Ele fala do consolo, da fraternidade, do concurso amigo, do respeito, da cooperação, da piedade, da medicação, do apoio, do estímulo ao trabalho, do fazer o outro se sentir melhor, da dignidade da vida. E ele finaliza dizendo para a gente dos ensinamentos que o Mestre Jesus deixou, exemplificou e vem o tempo todo nos convidando para esse caminhar. Está difícil para todo mundo. Mas quando um começar a estender a mão uns para os outros, a gente vai começar a caminhar melhor. E é exatamente essa reflexão do nosso comportamento na nossa vida diária, no nosso dia a dia, que o Evangelho nessa manhã e o tempo todo, ele está nos convidando. A Terra, esse mundo material, na realidade é uma escola de fraternidade e de reparação. A gente vai observando, estudando a doutrina espírita, que nós estamos aqui, espíritos encarnados, ainda endividados com a lei divina, mas estamos aqui para nos corrigirmos, para quitar nossos débitos com a lei maior, para evoluirmos. Em posse disso, vale a pena a reflexão de qual está sendo o nosso comportamento nesse planeta, nesta encarnação, Qual deve ser o nosso comportamento e como devemos conviver com os prazeres e tentações que o mundo físico nos oferece. Nesse dia a dia, nessa mensagem lida, nesse homem que passa ao nosso lado, qual está sendo o nosso comportamento? O comportamento quando eu falo de Deus para o outro. O comportamento quando eu estou diante do meu próximo. O comportamento comigo mesma. O comportamento diante do que a vida me oferece. Essa é a reflexão. Como eu estou no mundo? Eu estou sendo do mundo, vivendo no mundo e pegando tudo aquilo que ele me oferece sem olhar o outro? Ou eu estou aqui realmente cumprindo o meu papel diante de uma sociedade, diante de mim também, tão devedora e precisando tanto aprender a conviver com o próximo? Essa é a reflexão. É o Evangelho, capítulo 17, do Sede Perfeitos, intitulado no item 10, O Homem no Mundo. Eu no mundo. Eu na minha encarnação. Como que eu estou me comportando diante
dos fatos que me acontecem, diante do outro que se aproxima de mim, diante dos meus pensamentos, diante da lei maior, qual é o meu comportamento? É uma instrução do Espírito Protetor, em 1863. Ele inicia para a gente assim: um sentimento de piedade deve sempre animar o coração daqueles que se reúnem sobre os olhos do Senhor e imploram a assistência dos bons espíritos. Purificai, portanto, vossos corações. Não deixeis que neles se instale nenhum pensamento mundano ou fútil. Elevai o vosso espírito até aqueles a quem chamais, a fim de que, encontrando em vós as disposições necessárias, eles possam lançar em profusão as sementes que devem germinar nos vossos corações e neles produzir os frutos da caridade e da justiça. Não julgueis, entretanto, que ao vos incentivarmos incessantemente a prece e a evocação mental, estamos vos convidando a viver uma vida mística, que vos coloque fora das leis da sociedade em que estáis condenados a viver. Não. Vivei com os homens de vossa época, como devem viver os homens. Sacrificai-vos às necessidades e até às frivolidades diárias, mas sacrificai-vos a elas com um sentimento de pureza que possa santificá-las. Aí a gente vai ler, pelo menos agora nesse início, somente esses dois parágrafos, né? Nos convidando a analisar esse nosso comportamento. E aí ele inicia para a gente falando sobre o sentimento de piedade, né? O sentimento de piedade deve sempre animar o coração daqueles que se reúnem sobre os olhos do Senhor. Esse sentimento de piedade é o que a gente deve constantemente estar trabalhando dentro da gente. Que sentimento é esse? É o sentimento baseado no respeito ao outro. É o sentimento baseado em não humilhar o próximo, né? Muitas vezes a gente acha, né, que nós temos uma determinada posição social, seja ela financeira, seja ela, né, intelectual, profissionalmente, e que a gente é melhor do que o outro. Às vezes a gente adquire determinado tipo de conhecimento e a gente tem receio, medo de passar para o outro, porque o outro pode tomar o meu lugar. E aí a gente acaba fugindo e adentrando cada vez mais no endividamento da lei, porque a lei diz para a gente que nós devemos, né, desenvolver dentro da gente esse sentimento de fraternidade, esse sentimento de humildade, ou seja, respeitar o outro também no seu processo evolutivo. Porque da mesma forma, né, que a oportunidade ela chega para mim, a oportunidade ela também chega para o outro. E qual é a minha responsabilidade diante do recurso que eu tenho e que eu posso também estar ofertando ao outro? Então, ele pede para a gente, nesse primeiro momento, que a gente possa desenvolver esse sentimento de piedade, baseado nesse respeito, né? E não ter um sentimento inferior no coração. Ao falarmos de Deus, nos posicionarmos, mas não como sabedores da lei, porque quem somos nós? Mas colocar à disposição daquele outro coração o seu braço para que ele possa levantar e caminhar também ao seu lado. Ele fala aqui para a gente do purificar o coração, né? Ou seja, trabalhar os sentimentos, não armazenar as mágoas, as raivas, sentimentos mesquinhos ainda que nos impede de caminhar. Essa postura do homem no mundo, essa postura, né? Eu como espírito encarnado,
que eu possa fazer com que comecemos a trabalhar esse sentimento dentro da gente, que eu possa fazer com que esse sentimento possa ser burilado através do trabalho do meu pensamento, né? Aquilo que o outro fez, a gente poder pegar aquilo dali hoje como um meio de me fazer caminhar. Afinal de contas, o planeta Terra não é uma escola, né? Não é um berço para que eu possa aprender a caminhar. A doutrina espírita, ela chega, né, nas nossas vidas justamente para nos impulsionar a sairmos, né, dessas questões que tanto nos acorrentam e nos impedem de caminhar. Justamente chamando a atenção para isso. Olhar esses sentimentos que a gente armazena, olhar para esses sentimentos, né, mesquinhos, que o orgulho e o egoísmo ainda impede de evoluirmos. Então, quando ele fala para purificar o coração, é para justamente não deixarmos residir dentro de nós esses sentimentos que vão nos impedir de caminhar, impedirmos de chegarmos até o Pai. Porque o coração pesado, né, nos impede de fazermos a prece. A prece é essa ligação maior com o Pai, né, no qual eu peço recursos, no qual eu peço a proteção, no qual eu peço ajuda, mas eu ainda tenho dentro de mim aquela mágoa, aquele rancor. Eu não consigo perdoar o outro, eu não consigo caminhar. Eu ainda me sinto acorrentada, ainda achando que o dever é do outro. E acabo esquecendo que o primeiro dever é o meu, né? Do auto-perdão, do libertar-se, do começar a trabalhar esse sentimento, do começar a olhar para mim mesmo diante de uma lei no qual também cometi tantos erros e que eu preciso caminhar. Nessa oportunidade bendita de estarmos aqui reencarnados neste corpo, né, com tantos empréstimos que o Senhor nos concede de poder caminhar. Estamos no mundo, né? É-nos dado, é-nos permitido recursos, mas muitas vezes esse recurso não chega justamente por conta dos nossos próprios pensamentos, justamente por conta desse coração pesado que impede os benfeitores de atuarem, de nos ajudarem. Então, ele vem nos falando do elevar o espírito, ou seja, trabalhar o seu sentimento, entrar em sintonia com o Criador, desenvolver esse sentimento de ajuda mútua, de ir de encontro ao outro, na oportunidade que a vida nos dá do trabalho, na oportunidade que a vida nos dá de estarmos em contato uns com os outros. Ele vem nos convidar a fazer essa sintonia com o Pai, com os benfeitores espirituais, quando a gente começa a trabalhar os sentimentos. Quando a gente começa a trabalhar esses sentimentos, essa sintonia, essa ligação, é o abrir caminhos para que o recurso possa chegar. Exercer a prece e a evocação mental, essa sintonia com o Criador, fazendo a prece, né? Nos ligar ao Pai, estar em sintonia com os pensamentos bons, com os pensamentos ligados ao Pai, não significa que nós temos que ter aquela vida mística, né? Então eu tenho que estar o tempo todo em prece, eu tenho que estar o tempo todo orando. E aí, o que eu faço? Eu não posso estar o tempo todo dentro da casa espírita. Eu não posso estar o tempo todo dentro de diversas outras religiões. Não é isso. Não é esse o convite, né? Exercer a prece e a evocação mental não significa estar o tempo todo
né, como porque tudo a gente leva ao pé da letra, o tempo todo ali, orando, o tempo todo. Não, eu tenho que estar orando. Não posso estar com você agora não, porque eu estou em prece. Não vou com você nesse momento agora, porque eu tenho que fazer isso, não posso. Não é isso. Não é nos afastar da convivência, até porque não conviver é contrário de caridade. E o próprio Livro dos Espíritos, onde trata das questões das leis morais, ele fala para a gente sobre a vida contemplativa, a vida de insulamento e o voto de silêncio. O próprio Kardec, na questão 657, perguntou aos espíritos: os homens que se consagram à vida contemplativa, não fazendo nenhum mal e só pensando em Deus, tem perante ele algum mérito? Ou seja, aquele que se isola, né? Ele só quer meditar o tempo todo. Ele tem algum mérito? Ele não está fazendo mal nenhum, mas o bem também ele não está fazendo. Olha o que os espíritos responderam: mérito nenhum. Porquanto, se é certo que não fazem o mal, também o é que não fazem o bem, e são inúteis. Então, essa vida contemplativa não é o convite do Evangelho de Jesus, né? Ademais, não fazer o bem já é um mal. Deus quer que o homem pense nele. Deus quer que o homem entre em contato com ele, sim, mas não quer que só nele pense, pois lhe impõe deveres a cumprir na terra. Quem passa todo o tempo na meditação e na contemplação, nada faz de meritório aos olhos de Deus, porque vive uma vida toda pessoal e inútil à humanidade. E Deus lhe pedirá contas do bem que não houver feito. Então, é preciso estar em prece? Sim. Mas quando eu convivo com o outro, eu já estou em prece. Eu já estou em sintonia. É preciso analisar a minha convivência com o outro como está sendo. Ela está sendo uma convivência, né, de falar mal do outro? Ela está sendo uma convivência construtiva ou desconstrutiva? Ela está sendo uma convivência que vai elevar o meu espírito, os meus pensamentos, que vão me ajudar a caminhar, ou ela me amarra cada vez mais nos prazeres mundanos? A questão 769 traz para a gente a vida de insulamento. Kardec perguntou: concebe-se que, como um princípio geral, a vida social esteja na natureza, mas uma vez que também todos os gostos estão na natureza, por que será condenável o do insulamento absoluto, desde que cause satisfação ao homem? É uma satisfação para mim viver isolada. Eu não quero conviver com ninguém. Eu quero me isolar. Isso é uma satisfação. Eu quero viver assim. Viver isolada, viver sem contato, me faz bem. E aí? Os espíritos respondem: uma satisfação, sim, egoísta. Satisfação egoísta. Também há homens que experimentam satisfação na embriaguez. Merece isso uma aprovação? Há homens que sentem satisfação nos vícios mais variados. Merece isso a nossa aprovação? Não pode agradar a Deus uma vida pela qual o homem se condena a não ser útil a ninguém. Então, ele, mais uma vez, ele vem tratar aqui para a gente o amor ao próximo, a solidariedade, a fraternidade. Na 770, ele perguntou: que se deve pensar dos que vivem em absoluta reclusão para fugir ao pernicioso contato do mundo? Duplo egoísmo. Aí a gente vai verificando que não dá para vivermos sozinhos, não dá para evoluirmos sem o contato
uns com os outros. E, finalizando das perguntas aqui, a 772, que fala do voto de silêncio. Que pensar do voto de silêncio prescrito por algumas seitas desde a mais remota antiguidade? Perguntai antes a vós mesmos se a palavra é faculdade natural e por que Deus a concedeu ao homem. Deus condena o abuso e não o uso das faculdades que lhe outorgou. Entretanto, o silêncio ele é útil sim, pois o silêncio põe em prática o recolhimento, né? Tem aquele momentozinho da nossa vida, né? Eu acho que isso a gente passa até constantemente, da gente querer um pouco se resguardar, fazer aquele silênciozinho, para refletir melhor que decisões tomar, né? Para entrar em sintonia com o Pai. Esse silêncio, sim, é um recolhimento, é entrar em contato com o Pai. O teu espírito se torna mais livre e pode então entrar em comunicação conosco. Mas o voto de silêncio é uma tolice. Sem dúvida, tem boa intenção os que consideram essas privações como atos de virtude. Enganam-se, no entanto, porque não compreendem suficientemente as verdadeiras leis de Deus. O voto de silêncio absoluto, do mesmo modo que o voto de insulamento, priva o homem das relações sociais que lhe possam facultar, ocasiões de fazer o bem e de cumprir a lei de progresso. Então, quanto mais nos empenharmos no campo da fraternidade, no campo do convívio edificante, construtivo com o próximo, né, mais ligados, mais em sintonia nós vamos estar com Deus. Aí sim, a gente vai estar, conforme esse Espírito protetor nos orientando, conforme o Evangelho, né, trabalhando o sentimento de piedade, purificando o nosso coração, nos elevando, fazendo essa sintonia com o Pai maior, né? Quanto mais ligado eu estou ao Pai, mais eu vou trabalhando o meu eu, o meu ser. Lembrando que todo trabalho, ele é útil. Todo trabalho realizado, né, com boa vontade, com querer, entendendo a lei maior, é caridade. Essa ligação com o outro, ela é caridade. Tudo vai depender, né, do que eu quero, do que eu faço, como eu faço, dos meus pensamentos, dos meus sentimentos. Na realidade, ele está o tempo todo nos convidando o quê? A aprendermos a conviver. E aí, no próximo parágrafo, ele diz que somos o tempo todo convidados a fazer essa sintonia com o Pai. E aí ele diz assim para a gente: sede alegres, sede contentes, mas aquela alegria de uma consciência limpa, uma felicidade do herdeiro do céu, contando os dias que se aproximam de sua herança. Então, estar no mundo, a gente pode participar das alegrias, dos prazeres que a vida nos oferece? Com certeza, né? O que a gente precisa é saber até onde nós podemos chegar, né? Os excessos que a vida oferece, né? Saber a sintonia que nós temos que fazer com o nosso Pai. O ser alegre, o ser feliz, o estar contente, não significa que eu tenho que me ligar aos vícios para eu sorrir mais, para eu me alegrar mais. Não significa eu ter que me afastar de determinado grupo, porque aquele grupo faz isso e eu não faço. Muito pelo contrário, significa que eu, com o aprendizado que a doutrina está me trazendo hoje, eu possa, através do meu exemplo, da minha conduta moral, ajudar aquele irmão, aquele grupo a caminhar também. É a minha conduta, é o convite, né, a conviver pacificamente com todos, né, colaborando
para o bem-estar comum. Na realidade, vivendo o Evangelho sem exigir do outro que ele também faça as mesmas coisas que eu faço, porque cada um tem a sua individualidade, né? A gente precisa, que muitas vezes ocorre com a gente, é achar que a gente já pensa dessa forma, achar que aquilo que eu faço o outro tem que fazer, o outro tem que pensar da mesma forma. E acontece muito isso com a gente na própria doutrina, né? Quando a gente começa a adentrar no Evangelho, logicamente a gente quer passar para o outro que ele também venha entender, olha, mas não dá, cada um vai ter o seu momento, né? O que nós temos que fazer, né, é praticar esses ensinamentos que nós estamos aprendendo, sem julgar o outro, entendendo que o momento nosso, ele pode ter chegado e o momento do outro não. Mas que ele também vai ter aquele momento, né, do despertar, do tirar o véu e começar a entender que está aqui não para viver no mundo de qualquer jeito, estar no mundo sem ser do mundo, fazendo essa sintonia com um Pai maior. Na realidade, conforme lição anterior já vista, é o convite para ser o homem de bem, né, da reformulação da nossa conduta, praticar a lei de justiça, de amor e de caridade. Então, o homem no mundo, eu no mundo, essa minha encarnação aqui, ela não é à toa. Eu estou aqui, preciso ter mais fé em Deus, ter a fé no futuro, fazer o bem pelo bem, ser humano, né? Bondoso, generoso, benevolente para com todos, respeitar a todos, fazer a caridade o nosso guia principal. Amanheceu, caridade, primeira palavra que devemos pensar. É ela que vai conduzir o meu dia. É ser indulgente, é não se envaidecer com a fortuna, com os bens, com as vantagens pessoais que ora temos à nossa disposição, né? É não abusar dos bens que nos são concedidos, é respeitar os seus semelhantes. Na realidade, esse homem no mundo, ele nos faz o convite da reflexão de seguir o Evangelho de Jesus, de ter uma vida digna, de seguir a moral do Cristo, dos ensinamentos que ele nos traz, essa conduta moral que está no Evangelho. O tempo todo, o Evangelho de Jesus, a doutrina espírita, ela nos convida a essa reformulação. E tenhamos a certeza que nós podemos nos reformular. Nós podemos começar a modificar os nossos sentimentos através dos nossos pensamentos, né? Começar a pensar mais no bem, começar a fazermos boas leituras, começarmos a assistir, a ouvir, né, um bom show, uma boa música, né? Começarmos a entrar em sintonia com o Pai através da prece, a trabalhar esse sentimento ainda que carregamos, estou com raiva, estou com mágoa, não estou bem, começar a fazer a sintonia e não transmitir para o outro, né? Porque aquilo que eu passo, ele retorna. Então a gente pode fazer isso. Nas maiores dificuldades da nossa vida, a gente não consegue enxergar que os benfeitores estão o tempo todo nos dando as mãos. E que se hoje nós estamos aqui reencarnados, né, nós temos, né, a espiritualidade amiga conduzindo nós neste mundo. O tempo todo, o Pai vem nos conduzindo. O Pai vem, apesar de todas as dificuldades que são necessárias à nossa evolução, Ele está conosco. Nos momentos que a gente acha, né, que a vida está difícil, esse momento mais difícil é a prova de que nós podemos caminhar. Então, que a gente possa ter
esse olhar, né? Elevar esse nosso pensamento ao Pai, pedindo forças a Ele para nós podermos caminhar. E aí eu vou finalizar com uma mensagem que está na Revista Espírita de 1867, né? Foi dada em Paris através do médium Desleis. E ele conta assim, uma bonita mensagem. A vida do espírito encarnado é como um romance. A nossa vida. Ele não está falando nada distante, não. Ele está falando da gente. Espírito encarnado é como um romance. Ou antes, como uma peça de teatro, da qual cada dia se percorre uma folha contendo uma cena. O autor é o homem. Os personagens são as paixões, são os vícios, as virtudes, a matéria, a inteligência, disputando a posse do herói, que é o espírito. O público é o mundo em geral durante a encarnação e os espíritos na erraticidade, e o censor que examina a peça para julgá-la em última instância e proferir uma censura ou um louvor ao ator é Deus. Fazei de modo que sejais aplaudido o maior número de vezes possível, e que só raramente chegue aos vossos ouvidos o barulho desagradável dos assobios. Que o enredo seja sempre simples, e não busqueis interesse senão nas situações naturais, que possam servir para fazer triunfar a virtude, desenvolver a inteligência e moralizar o público. Durante a execução da peça, a intriga posta em movimento pela inveja pode tentar criticar as melhores passagens e só incensar as que são medíocres ou más. Fechai os ouvidos a essas adulações e lembrai-vos que a posterioridade vos apreciará no vosso justo valor. Deixareis o nome obscuro ou ilustre, manchado de vergonha ou coberto de glórias segundo o mundo. Mas quando a peça estiver terminada e a cortina caída sobre a última cena, vós puserem presença do regente universal, do diretor infinitamente poderoso do teatro, onde se passa a comédia humana, não haverá nem aduladores, nem cortesãos, nem invejosos, nem ciumentos. Estareis a sós com o juiz supremo, imparcial, equitativo e justo. Que a vossa obra seja séria e moralizadora, porque é a única que tem algum peso na balança do Todo-Poderoso. É preciso que cada um dê à sociedade pelo menos o que dela recebe. Aquele que, tendo recebido a assistência corporal e espiritual que lhe permite viver, se vai sem ao menos retribuir o que gastou, é um ladrão, porque malbaratou uma parte do capital inteligente e nada produziu. Nem todo mundo pode ser homem de gênio, mas todos podem e devem ser honestos, bons cidadãos e desenvolver à sociedade aquilo que a sociedade lhe emprestou. Devolver à sociedade aquilo que a sociedade lhes emprestou. Para que o mundo esteja em progresso, é preciso que cada um deixe uma lembrança útil de sua personalidade. Uma cena a mais nesse número infinito de cenas úteis que os membros da humanidade deixaram. Desde quando a vossa terra serve de lugar de habitação aos espíritos. Fazeis, pois, que leiam com interesse cada página do vosso romance e que não o percorram apenas com o olhar para fechá-lo com tédio antes de ter lido pela metade. Então, viver no mundo e não ser do mundo. Lembrarmos sempre que nós estamos inseridos nesse romance, né? Que nós escrevemos a nossa página dia a dia e que há um supremo, imparcial, justo e, acima de tudo, amoroso juiz, que é o nosso Pai maior.
Que Deus possa nos abençoar sempre.